Seja muito bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. E hoje vamos falar sobre resiliência e empreendedorismo. E para conversar com a gente estão as administradoras Ana Carvalho e Rosângela Arruda, que são membros da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA RJ. Tudo bom, Ana? Tudo bem-vinda. Tudo bom, Tudo bom, Rosângela? Muito bem-vinda. Olá, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Para começar, vamos falar sobre o que é resiliência, para a gente começar a entrar nesse assunto. Para a gente já começar a se ambientar com o tema, não é? Bem, a gente pode entender resiliência como a capacidade que o ser humano tem de lidar com a adversidade a seu favor. Eu falo isso porque todo mundo enfrenta a adversidade, mas nem todos enfrentam a adversidade a seu favor. E vamos pensar na palmeira, lembra, Rô? A palmeira verga, mas não quebra. Assim é o resiliente. Ele vai ter sua fase de luto, como eu falo no meu livro, Resiliência e Liderança, Administrando Diante da Adversidade. Eu falo exatamente desse luto que o indivíduo passa, porque se ele não viver o luto dessa dor, da adversidade, ele lá na frente talvez vá querer viver e não vai ter o cenário, o contexto necessário. Então vamos entender a resiliência como essa capacidade de se recuperar, de lidar com essa adversidade vivida e se reerguer, certo? Fazendo disso um aprendizado para que o seu dia a dia seja melhor se ele passou pela situação e aprendeu com ela para fazer diferente, para que essa situação não se repita, ou para que ele consiga outras estratégias e outras saídas de solução para problemas similares. Exatamente. O estudo da resiliência começou quando as cidades viveram adversidades, quando as cidades viveram grandes terremotos, grandes tsunamis, e isso fez com que os povos dessas cidades precisassem aprender, ou melhor ainda, apreender novas formas de lidar com a vida, lidar com as feridas que ficaram daquelas situações de caos. Então, quando a gente leva isso para a empresa, por exemplo, você viver a resiliência, desenvolver a sua resiliência após um caos na organização, também vai te fortalecer, te trazer novas soluções para futuras adversidades. E aí entra o empreendedor, não é, Rosângela? Aí fica quase que perfeito com uma camisa para o empreendedor. É uma camisa que ele veste porque qual empreendedor que não passa por adversidade? Qual é o empreendimento que após iniciado vai dar tudo certo de acordo com o que foi planejado? Difícil, muito difícil. E aí a gente começa a pensar nesse empreendedor e a gente começa a pensar também no funcionário da organização. O intraempreendedorismo é exatamente isso. Você viver esses desafios e essas adversidades dentro das organizações, trabalhando formas diferentes de você resolver as situações do dia a dia com aprendizado. Você olha para trás e vê de cada situação similar o que é que você aprendeu com ela, de que maneira você ressignificou tudo aquilo que foi vivenciado e que pode te ajudar hoje a ter um caminho diferente daquele que fez tanta dor, tanto sofrer no passado. E quando a gente pensa no empreendedor, aquele empreendedor que abre um negócio, que cria alguma coisa, a gente também está olhando para esse empreendedor porque se ele não é resiliente, como as pessoas costumam falar, ele vai ter que desenvolver. Porque se ele não desenvolver, a dor e o sofrimento, a ferida dele, como você fala, ela vai ser muito maior, vai ser muito mais dolorida. O luto vai demorar muito mais tempo. Ele precisa, por conta da necessidade de que aquilo dê certo, ele tem que ter um olhar diferenciado, aprender a cada dia, fazer diferente, inovar no seu dia a dia, e aí a inovação e a criatividade começa a aparecer, mesmo sem ele procurar trabalhar isso, mas a necessidade premente para resolver as situações do dia a dia vai fazendo com que ele comece a caminhar, desde que ele comece a olhar isso de uma maneira como aprendizado, como uma caminhada. Então ele sai desse papel emocional de dor e começa a olhar aquilo de uma maneira mais analítica para que ele consiga caminhos diferentes. O que você acha, Ana? 3 coisas que me lembram. Isso quebra um mito
Que mito? Aquele mito de que você só é empreendedor se você abrir o seu negócio. Ah, mas eu sou funcionário, quer seja funcionário público, funcionário na área privada, você pode ser empreendedor, só que você vai ser intraempreendedor, você vai empreender dentro do seu negócio. Até na família, gente, até a dona de casa, ela, quando nós estamos no nosso papel de dona de casa, a gente é empreendedora quando a gente aproveita até a água de um legume, e aproveita um recurso, e aproveita uma sobra, e aproveita uma situação. Ah, já que eu tenho que ir ao mercado, eu faço isso. Até empreender em relação ao aproveitamento e a gestão do seu tempo. Então a gente quebra esse mito. Outra situação também é quando esse empreendedor ou intraempreendedor, ele se dá ou pela necessidade ou pela oportunidade. Quer seja pela necessidade, que ele precisa empreender, porque surgiu uma situação, ele foi mandado embora do emprego, ou a família aumentou e ele precisa de uma nova renda, ou pela oportunidade. Eu estou empregado, mas surgiu uma situação, eu fui convidado para fazer um trabalho e, poxa, eu estou vendo aqui um viés que eu posso fazer após a aposentadoria ou enquanto eu estou trabalhando, afinal de contas, no final de semana eu posso fazer um trabalho extra. Então, esse empreendedor ou intraempreendedor que nasce pela oportunidade ou pela necessidade também vai precisar da resiliência. Por quê? Porque as situações da vida, quer seja no mercado de trabalho ou dentro mesmo da vida diária da gente, elas demandam muito essa carga que o indivíduo precisa ter para sair de um conflito, para melhor administrar o conflito. E nós sabemos que o administrador, o gestor, se tem uma coisa que ele amanhece fazendo, é resolvendo problema, é resolvendo questões, e ele precisa das informações. Agora, se ele não tiver um filtro de resiliência, vamos inventar aqui, um filtro resiliente, ele não vai saber negociar. Poxa, nisso eu gasto X de energia. Poxa, nisso eu já vou pegar a experiência de ontem. Nisso eu já vou pegar uma experiência de um âncora. Aí eu já introduzo a palavra âncora, que o empreendedor, quer seja ele intraempreendedor ou empreendedor de mercado, ele precisa de seus âncoras. Que são esses âncoras, Rosângela? São aquelas pessoas que podem nos dar suporte quando a gente está abrindo um novo negócio ou quando a gente está empreendendo dentro do nosso trabalho formal, por exemplo. Às vezes o âncora é um professor que é seu amigo, às vezes o âncora é alguém que já quebrou quando abriu uma empresa, que já tem mais experiência, às vezes é um tio. Sabe aquela pessoa, independente, queridos, de ter ou não cultura, âncora é aquela pessoa que viveu, aprendeu com a vida, apreendeu na vida e pode trocar essa figurinha com você. O que você acha, não é isso? Tanto pode ser a pessoa que vai te ouvir, e isso já está te ajudando muito. a se reorganizar, a ter um olhar diferenciado, como pode ser aquela pessoa que pode até ser um mentor seu, porque já vivenciou várias situações dessas que você está vivenciando hoje como empreendedor e tem uma experiência grande que vai te auxiliar muito nessa caminhada. Realmente, âncora ficou uma figura fantástica e dá para a gente perceber que maneira que a gente consegue delinear esse caminho para desenvolver a resiliência e trazer essa resiliência como algo que vai realmente te ajudar no seu dia a dia. Então, sempre que você começa a analisar as situações e as formas como você resolve cada uma delas, o que você ganhou, o que você deixou de ganhar e o que você pode fazer diferente a partir dessa experiência, é o que vai te dar no seu dia a dia uma melhor, digamos assim, qualificação na resiliência, porque essa resiliência você vai aprendendo ao longo da sua caminhada. Ninguém é totalmente resiliente, até porque existem momentos em que emocionalmente a pessoa está mais fragilizada. Então, nesse momento que ela está mais fragilizada, a resiliência ela vai permear o caminho. Mas a hora que ela começa a se centrar, a ter alguém para ouvir, a ter uma pessoa de apoio para te mostrar um caminho diferente, para te ajudar a ver as coisas com outros olhos, de uma outra forma, você começa a criar uma capacidade maior
de solucionar, de resolução de cada problema que você está vivenciando. Então, deixam de ser problemas, passam a ser situações. Essas situações acabam sendo experiências que vão te enriquecer, que vão te fazer crescer. Para que você vai conseguir, como é que você vai conseguir fazer isso tudo? Com disciplina. Porque a disciplina, ela tem que ser aquela que não te aprisiona, mas aquela que te liberta. Ela te liberta porque eu sou disciplinado, eu sou livre, e não ao contrário. Exatamente. Né? Você está educando a sua vontade para o fazer. Eu preciso chegar lá. Hoje eu faço, amanhã eu empurro um pouquinho, deixo para depois. A hora que você começa a fazer isso, você está começando a deixar de dar continuidade àquele caminho que você traçou para chegar no seu objetivo. E nesse momento, a sua vontade acaba sendo maior do que o seu desejo real e genuíno de alcançar o seu objetivo. Então, suas metas vão ficando paradas ali no meio do caminho. Por isso é que é importante a figura do âncora que você falou anteriormente. A escolha do âncora, eu acho muito importante. Dos âncoras, não é? A escolha, porque vai criar um laço, você vai ver no seu networking. E não tem que ser alguém que esteja a todo momento com você, não. É aquela pessoa, eu acho lindo isso, ter com quem contar. Já viu isso? É ter com quem contar. Poxa, eu vou falar com fulano, eu vou tomar um café com fulano. Ter com quem contar é tudo, porque às vezes você não vai precisar do apoio dele, fisicamente falando, ou com recurso financeiro, não. Mas vai precisar do ouvido. Uma ideia, ele vai, você vai levar para ele uma ideia que você ouviu. Eu aconselho também, tenho, e sempre promovo isso, tenha um caderno lindo, eu falo lindo que é para te dar prazer de escrever, escreva suas ideias ali, você vai ver que, isso tem a ver com a minha resiliência, com o meu empreendedorismo, com o meu intraempreendedorismo. Tem, porque quantas vezes você está, às vezes, deitado, tem uma ideia, de manhã esqueceu a ideia. Então, anota, porque primeiro que quando você anota, você está materializando, você está escrevendo, você está colocando cores fortes naquilo ali. E depois, senta com o seu mentor, com o seu âncora e conversa. Olha, geralmente a conversa começa assim, vê se eu estou certa. Olha, eu pensei numa coisa, sabe? Eu acho que é uma bobeira, mas não tem bobeira. Em se tratando de empreendedorismo, o que vier é uma ideia, e essa ideia merece ser ouvida. E sendo ouvida por um âncora seu, esse âncora é alguém que já tem uma maturidade, ele vai pegar a sua ideia e transformar a sua ideia. E vai te devolver como uma ideia trabalhada. Eu acho maravilhoso isso. Te provocar para que você consiga levar essa ideia adiante. Estruturar essa ideia de que ela se transforme realmente num negócio. Um feito, né? Alguma coisa com realização. Porque você pode ser uma ideia que vá, né, te dar um produto, um serviço, um trabalho social, um projeto social, um projeto que vai melhorar às vezes alguma coisa na sua comunidade ou na sua própria casa. Isso. E você só tem a ideia, mas você acha que está meio solto. Quando você materializa isso, traz isso, escreve, essa história de escrever é ótimo, porque o seu cérebro já registra também, fica mais fácil de você buscar, resgatar. Você anotou, viu, você vai trazendo isso para o dia a dia. Sempre a importância de que cada ideia você precisa registrar, cada aprendizado você tem que estar relembrando, para que você não repita aquilo que não foi bom no passado, hoje, de que forma que eu resolvi aquilo? Dessa maneira, a situação agora é a mesma? Não, então eu não preciso mais passar por aquele caminho. Buscar reforça informações do outro também. Positivas. É aquela história, alguém já viveu isso. Então, se o outro já viveu isso, eu posso buscar no outro essa experiência, para que essa experiência me auxilie, para que eu saia do ponto A para o ponto B com mais equilíbrio, com mais segurança, com mais vontade de passar já do ponto B para o ponto C. Concorda que esse ato de fazer isso já é um ato resiliente? Já é uma atitude resiliente. Eu sair do meu lugar de pseudo-conforto, ter a coragem de entrar em contato com alguém, revelar que eu tenho uma ideia, isso já é conversar, já é uma atitude resiliente. Lembrando que a resiliência ela é situacional.
O que é isso? Há situações onde eu sou resiliente, há situações que eu simplesmente desabo e fico ao meio. Então, quer dizer, vão existir momentos que vamos estar inteiros na nossa resiliência. E vão acontecer situações que alguém diria, mas como você não resolveu isso? Você é tão expert neste assunto, como... Que bom que somos humanos, em sendo humanos, temos a nossa resiliência situacional, entendendo essas situações. E até nisso, o mentor, que geralmente é alguém mais experiente que você, ele tem essa maturidade de vida. Ele vai te dar essa calmaria quando você falar, deu tudo errado. Ah, tentei implementar isso, intraempreendedor. Tentei implementar isso na empresa, não deu certo. Ele vai dizer, nossa, que bom. Não é que bom que não deu certo, é que bom que você aprendeu, sobreviveu ao fato de não ter dado certo, tentou e vai tentar de novo agora. Agora você vai tentar desse outro caminho. Ah, mas eu estou cansada. Não, se você tivesse cansado, você não marcaria com o âncora ali para tomar aquele café, concorda? Então, o que a gente quer aqui hoje? Estimular isso, estimular que a gente, que vocês, que nós possamos empreender, tendo como apoio o quê? A nossa resiliência. Para isso, a gente fortalece a nossa resiliência, para que ela consiga ser um suporte, não é? Uma soft skill que possa nos dar esse suporte para que a gente possa empreender tanto fora da organização quanto dentro da nossa organização. Eu acho que é importante ressaltar que às vezes as pessoas deixam de empreender porque ela fala, eu não sou resiliente, mas uma resiliência pode ser desenvolvida. Claro, a partir da experiência da própria vida, ou ouvir o âncora, ou ter um mentor. Mas como é que faz essa pessoa mudar essa visão de que eu não sou resiliente, então não vou conseguir fazer? Como é que ela vai entrar nesse caminho? Primeiro, entendendo que somos falhos, caímos, vivemos o luto. Volto a falar, quem não viver o luto, quando eu falo luto acontecer um problema, se derrame mesmo, chora mesmo, fique isolado. Você precisa daquele time, daquele tempo. Agora, até porque só não pode eternizar. Agora vá voltando e ao voltar, às vezes você não volta sozinho de uma adversidade, de uma queda. Então ouça os seus apoiadores, seus âncoras, quer seja família, quer seja no trabalho. Ah, no trabalho não dá? Tem muita competição no trabalho? Eu entendo. Então busque fora do trabalho. Engraçado que às vezes a gente busca fora do trabalho para exercer dentro do trabalho. Com isso você já vai exercitando a evolução da sua resiliência, você vai exercitando, porque graças a Deus tudo se aprende. Então, você pode aprender a desenvolver a sua resiliência, sempre levando em conta o que passou. Isso eu acho lindo, porque o resiliente, ele precisa respeitar o que viveu. Tem uma frase que eu não gosto, é aquela frase, ainda vamos rir disso. Mas que nada, mas não vou rir mesmo. Aconteceu um problema, um caos, uma grande dor. Não, rir não. Eu costumo dizer assim, ainda vamos olhar para essa dor sem chorar. De uma forma diferente. Agora, rir, não. O resiliente não precisa rir do que sofreu. Ele precisa sim, pelo contrário, anota lá no seu livro mental, bem, isso daqui vai lá para aquela gavetinha e eu ainda vou olhar para isso sem chorar. Agora, eu vou olhar para isso, que é para poder reagir. O resiliente reage. Ele chora o leite derramado, mas depois ele reage. E como que a gente desenvolve isso? Respeitando o que fomos e desenvolvendo, aceitando pequenos desafios. Não aceite grandes desafios se você ainda não está preparado com pequenos e médios desafios, porque senão vai ser só uma desculpa para que nada dê certo. Ou não? Pensa, eu aceito um desafio, eu boto, como é que fala? Bota o chapéu onde a mão não alcança, só para depois dizer que não consigo pegar o chapéu. O carro na frente do boi. O carro na frente dos bois, não é todo mundo entende isso, nossos pais já falavam isso, só para depois dizer que não deu certo. Então, comece devagar, vai no timidamente. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Ou para fazer uma reciclagem, ou para fazer um curso. Tem tanta coisa gratuita, não é? A gente tem tanto recurso, tanto curso gratuito, tantas vivências, como é que a gente fala? Eventos gratuitos que a gente pode... Aí, sim, você vai subindo e daqui a pouco você tem uma, como é que eu vou dizer? Uma bagagem de resiliência que na hora da sua adversidade você vai se agigantar. Eu acho isso show. Eu gosto muito de contar histórias. Adoro essa história de contar histórias. Eu vou contar uma história para vocês.
que tem a ver com o tema que a gente está dizendo. É um exemplo nítido tanto de empreendedorismo quanto de resiliência. Conheci uma pessoa que já na idade adulta, essa pessoa, ela é uma pessoa de sucesso, faz um trabalho fantástico, um trabalho artístico de barbearia e corta cabelo com desenhos na cabeça, muitas coisas maravilhosas. Então essa pessoa vinha de uma comunidade, uma vida sacrificada, mas sempre o pai e a mãe acompanhando a vida dessa pessoa, quando era mais jovenzinho. Então essa pessoa, esse cidadão, ele acabou tendo sido recolhido, né, algumas vezes na infância ainda, na juventude dele. E o pai dele sempre acompanhando essa trajetória dele, pesada, difícil, e ele sempre prometendo ao pai que ele nunca mais voltaria para aquele lugar ali. Quando ele completou a maioridade, de novo a situação se repetiu, e aí a realidade não era mais aquela simples que ele conhecia na época que ele era menor de idade. Então ele teve que enfrentar uma situação bastante pesada, bastante forte, e dentro dessa reclusão mais severa, ele acabou conhecendo alguém lá dentro que pôde dar para ele esse âncora, né? Esse âncora, fazer esse papel. Fazer esse papel de âncora lá dentro, que começou a ensinar para ele como é que ele fazia, cortava um pé de um cabelo, como é que ele desbastava. E ele se juntou a essa pessoa e começou a fazer isso lá dentro. Conversou com o pai sempre estava ali, incansável, graças a Deus. O pai, né? também era um âncora. O pai, né? também era um âncora. E a mãe? E esse pai começou a reunir os próprios pais, as próprias pessoas que iam visitar essas pessoas internas, para que eles cortassem o cabelo lá dentro. E ele começou a fazer o dinheiro dele para sobreviver lá dentro de uma maneira mais digna com esse trabalho. Ele saiu de lá, conseguiu que os colegas dessem para ele. Essa história é verídica e ele já me ajudou em algumas situações no dia a dia, na minha trajetória. Na época, quando ele saiu de lá, ele saiu com R$50 que os colegas que estavam lá fizeram uma arrecadação e deram para ele. Aí ele conta que ele saiu de lá, R$10 ele usou de passagem para chegar na casa dele, e os outros 40 ele comprou uma máquina simples de R$39,90. Meu Deus. E começou a fazer isso na porta da casa dele, na comunidade onde ele morava. E ele falou: pai, dessa vez você tenha certeza, eu não volto mais. As experiências todas já me mostraram que eu posso conseguir alguma coisa diferente aqui fora, sem precisar passar por isso que eu passei. Ele educou a vontade dele, ele se transformou por conta, né, dessa competência chamada resiliência, que ele já tinha, né, mas talvez ele não tivesse nenhum olhar carinhoso para essa competência. E ele começou a se dedicar ao ofício de barbeiro. Hoje ele tem uma barbearia, ele tem um curso, ele já oferece oportunidades para meninos que estão em situações de risco, se quiserem mudar a caminhada. Hoje ele já é um âncora. E é um empreendedor de sucesso. Maravilha. Porque o fato dele fazer tudo que ele faz hoje, olha como tudo foi fácil? Claro que não. Ele teve várias situações de dificuldades, ele visitou alguns pseudos infernos, né? Pequenos, mas ele foi lá e voltou, porque ele teve que lidar com muitas coisas, mas ele está conseguindo, porque cada vez que eu encontro com ele, que eu converso com ele está agregando alguma coisa nova a esse sonho dele de empreendedor. Tem sempre uma novidade, já viu? Tem sempre alguma coisa que ele está indo além. Essa é uma história que eu acho que retrata bastante isso que a gente está conversando aqui. Quer dizer, ele vergou, mas não quebrou. Não é? Isso é importante. Eu participei
Da 9ª conferência do Forges, é o Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa em Brasília. E lá se discutiu muito isso, o empreendedorismo, essa visão mais ampla do empreendedorismo, o empreendedorismo que pode fazer com que a minha vida melhore, com que a vida das pessoas ao meu entorno melhore, que a gente fala tanto do país, que a cidade. Então não é só o empreender porque eu estou com um capital, foi mandado embora do trabalho e vai empreender. Não, é mais do que isso. Eu costumo dizer assim, às vezes tem uma tradição sua que você nem se tocou que tem. Esse rapaz, por exemplo, ele foi criando ao longo da vida dele essa veia empreendedora que depois, aliada com essa soft skill, resiliência, fortaleceu isso, deu uma base. Eu costumo dizer que a resiliência, ela pode ser uma baliza. Já viu quando você está andando de bicicleta e os seus pais eram a sua baliza? Não é assim? Não é bicicleta com rodinha, não, porque nem sempre na vida a gente vai ter. É alguém do lado. Então, a resiliência muitas vezes é a nossa baliza para que a gente não caia. Ou se cair, eu vou levantar, não vai rir disso, lembra? Sacudir a poeira e dar essa volta por cima. É isso, Ana. Rosângela, a gente poderia falar aqui diversas outras experiências e histórias, mas vamos encerrar o bate-papo. Eu agradeço muito a participação. Obrigada a você, obrigada a todos e espero que esse nosso bate-papo sirva para que a gente possa promover esse empreendedorismo latente que a gente tem, que todos têm, basta a gente buscar esse desenvolvimento, tendo a resiliência como um norte. É isso aí. Muito obrigada, Rosângela, pela participação. Eu é que agradeço a todos. Realmente foi um bate-papo fantástico. Como a Ana disse, estimular o empreendedorismo é importante, é necessário. E realmente o balizador do empreendedorismo, sendo a resiliência, vai facilitar muito a caminhada. Obrigada a todos. Isso aí. E para você que nos acompanha, confira essas e outras entrevistas no CRA RJ Play e na rádio ADM RJ. Até a próxima!